queria meditar com vocês hoje. Nós vamos abrir em Lucas 15. O Vlad vai colocar para nós. Lucas 15, a partir do versículo 11. Nós vamos falar aqui a respeito de algo que todos vocês conhecem muito bem. E uma passagem um pouquinho mais extensa. Que vocês já leram diversas vezes. Mas eu queria levantar com vocês aqui alguns aspectos que talvez ainda não tenham sido compartilhados, para que nós possamos ser ministrados, para que os nossos corações possam ser aí amaciados, mas principalmente para que aquilo que a gente possa receber juntos hoje aqui, não fique somente nos nossos corações. Eu quero incentivar vocês a terem corações que são receptivos, mas que também reproduzem da parte de Deus. Porque nós fomos chamados para brilhar, nós fomos chamados para ser luzeiros, nós fomos chamados para fazer a diferença, para sermos exemplos nessa nação, para sermos exemplo nesse tempo difícil em que todos nós estamos passando. De modo que eu vejo muitas vezes que, diante das circunstâncias difíceis do país, da economia e de todos, nós estamos ficando com as nossas carinhas, os nossos semblantes e as nossas atitudes muito parecidas com as pessoas lá de fora. E eu creio que, a partir daquilo que nós vamos compartilhar, eu gostaria que você mudasse essa atitude. Que nós fôssemos a diferença. Que nós não nos contaminássemos com essas coisas que são óbvias e que são declaradas através daquilo que a limitação do homem permite. Mas eu queria ressaltar a vocês que nós temos a possibilidade, nós temos o privilégio de ir além daquilo que o homem pode, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus, que traz sobre nós o poder de Deus, a quem todas as coisas são possíveis. Não existe impossível para Deus. Amém? Por isso que eu queria intitular a palavra de Deus hoje de Amigos de Deus. Não é o nome dessa ministração hoje, eu queria colocar como Amigos de Deus. E aí você vai estranhar, porque nós vamos falar a parábola do filho pródigo. Não é? Amigos de Deus, nós vamos chegar lá. Amém? Abriram suas Bíblias, hein? Vamos ler juntos. Lá no versículo 11, vamos ler por aqui para não ficar com versão diferente. Diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me toca. E repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, esse filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. E estando ele ainda longe, seu pai o viu, e encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram-se a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo.
E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe este: chegou o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Vamos parar por aqui. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: olha, tudo que é do Pai é teu. Diga para ele assim: eu e você, nós somos herdeiros do reino de Deus. Nós somos herdeiros das bênçãos de Deus. Eu vou repetir porque eu não entendi. Nós somos herdeiros das bênçãos de Deus. Eu preciso trazer um boi cevado para vocês fazerem festa a respeito desse assunto? Trazer um boi gordo, fazer um churrasco? Veja bem, eu sei que vocês já ouviram muitas vezes, e eu vou aqui repetir, para a gente firmar os princípios e ter um conceito bem claro do que Jesus está aqui tentando ministrar aos nossos corações. É interessante que começa dizendo que certo homem tinha 2 filhos. Essa passagem não fala se este homem era viúvo, casado, uma esposa ainda viva ou não. Fala de um pai com 2 filhos. E fala de um filho mais novo, mais jovem, provavelmente menos centrado, que chega diante do pai e coloca uma proposta, no mínimo, audaciosa e inusitada. Lembre-se que quando nós estamos lendo isso, o contexto que está sendo ministrado aqui é um contexto para o povo judeu. E no contexto do povo judeu, o filho mais novo, ele não tem direito nem a abrir a boca. Porque quem tem todo o direito, e vocês sabem disso, desde o Antigo Testamento, é o primogênito. O primogênito na herança, ele tem direito a parte dele, estou falando da herança, tá bem? Vamos chegar lá. Ele tem direito a parte dele mais 10%. Só por ser o primogênito. É dele as decisões e é através dele que o pai perpetua a linhagem. É através do filho mais velho, do primogênito, que as coisas acontecem. Jesus não é o primeiro de muitos? Não é ele o primogênito entre nós? Mas aqui nós estamos falando do filho mais novo. E ele vem totalmente desprendido e assim, sem nenhuma cerimônia. E passa por cima de tudo aquilo que era uma tradição extremamente forte, extremamente enraizada. Eu falo isso para vocês com conhecimento de causa. Eu já compartilhei que eu tenho alguns amigos judeus com quem eu me relaciono. E judeus, alguns deles, extremamente religiosos. E se existe uma coisa que pesa muitíssimo, é a palavra do filho mais velho. Pesa de fato. É algo que é levado a sério ao extremo. Quando eu digo para vocês que o filho mais novo não tem voz, eu estou falando não tem mesmo. A menor chance. E se ele tentar se colocar, vai levar um cala-boca fácil. Sem cerimônia, ele vai levar um cala-boca na frente de todo mundo. Sabendo disso, ele já se coloca no lugar dele. Agora, esse aqui não, parece que ele não tinha lá muita cerimônia, nem nenhum juízo, não. Ele era um revolte natural. Ele aparece diante do pai e diz assim: olha,
Vamos fazer o seguinte, eu cansei de andar por aqui, de ficar aqui, esse ambiente aqui já me entediou, e eu queria a minha parte da herança, porque eu vou embora e vou andar por aí. Quero conhecer o mundo, quero ver coisas novas, me relacionar com gente diferente, não quero mais ficar aqui. Enjoei, cansei. Tentem contextualizar isso comigo. Chega o filho para o pai e diz assim, olha, cansei de viver contigo, cansei de viver em família, cansei de viver aqui com os nossos parentes, com os nossos amigos, com o nosso relacionamento. E eu quero ir para longe, para outro lugar, outras terras, onde ninguém me conhece. Eu quero viver uma vida diferente. Outro tipo de vida, essa aqui me enjoou. Quem é pai aqui? Levante sua mão aí. Quem ia gostar dessa proposta? Levante a mão. Nenhuma mão? Que bom. Agora, a gente não se atenta, mas há um fato mais grave aqui. E extremamente grave. Vocês já viram falar de herança de pai vivo? Herança de mãe viva? Para haver uma herança, precisa haver uma morte. Aliás, Jesus deixou isso extremamente claro. Ele morreu e ressuscitou para que com ele nós fôssemos co-herdeiros. Sem morte, não tem testamento. Sem morte, não tem herança. Correto? Senão é uma antecipação de legítima. E não vamos entrar aqui nos dados da lei, mas é uma antecipação de legítima. E é ilegítimo. Por quê? Porque herança antecipada é maldição. E esse rapaz comprova isso claramente. Por isso eu alerto a todos, cuidado para não lançar em mão daquilo que ainda não é seu e que você julga que é seu, para fazer aquilo que você entende que é bom e que na verdade não é tão bom assim. É um alerta, porque nós somos facilmente apropriáveis, né? Nós nos apropriamos das coisas assim, de forma indevida, com uma tranquilidade, como a que desse filho pródigo, desse moço. E esse rapaz chegou diante do pai, da maior cara de pau e matou o pai. Eu não sei se tinha a mãe viva, mas se tinha, matou os dois. Seu Arthur, está aqui, posso falar com o senhor e com a dona Neide, né? Tem 3 que eu conheço muito bem. Vamos dizer que um dos 3 chegasse diante de vocês, né? O Rony é mais novo? Ou é a Suzy? A Suzy é mais nova? A Suzy. A Suzy chega e fala, seu Arthur, é o seguinte, né? A dona Neide está fora da conversa. A respeito do que é seu, é meu, eu quero a minha parte que eu vou embora. Você ia entregar para ela, não? Difícil, né? Eu falo por mim, eu tenho 2. Não. Porque o que é meu, é meu. E no dia que eu não estiver mais aqui, naturalmente será deles. Amém? E eu vou dizer para vocês uma coisa mais difícil ainda. Talvez vocês não entendam muito bem o que eu vou dizer, mas depois vocês orem a respeito. Mas se eu morrer, também não é deles. Mesmo que a lei diga que é. Porque nós temos um acerto entre nós, de que se eu morrer, é da minha esposa. E se ela morrer, é meu. E quando morrermos os dois, esse acerto é entre todos, eles sabem isso desde pequeno. E quando morrermos nós dois, aí é deles. Quem disser amém, amém. Quem não disser amém, tudo bem também. Tá bom? Mas é assim que vai funcionar lá em casa. De modo que herança antecipada não faz bem, não. As pessoas não costumam utilizar com sabedoria. A palavra de Deus diz que aquilo que você lança a mão antes do tempo devido, acaba se tornando maldição na sua mão, dando confusão. E esse rapaz sai com esse dinheiro que ainda não era dele, que ele se apropriou antecipadamente e indevidamente. Ele mata os pais de forma literal, porque era assim a lei judaica. Ele mata os pais espiritualmente, porque ele abomina o convívio, ele reage de forma adversa contra o convívio desses pais, dessa família, dos amigos, e vai viver uma vida num lugar completamente diferente. Não é à toa que a Bíblia diz que ele foi viver de forma dissoluta. E o dissoluto aqui você pode abranger inúmeras coisas que esse rapaz deve ter praticado.
Imagina um jovem com uma grana boa na mão, solto num lugar onde ninguém ninguém o conhece, e um lugar onde ele pode fazer tudo que ele bem entender, sem juízo, sem qualquer tipo de restrição. Ele saiu, como dizem hoje, quebrando a boca do balão, né? Estourando o dinheiro e fazendo tudo o que lhe vinha na mente. Tudo que a carne dele desejava, ele mandou bala. E mandou bala mesmo. A ponto de acabar com o dinheiro. Destruir toda a grana que não era dele. E nós sabemos que, depois disso, ele se arrepende, né? E ele volta. E, ao contrário do que muitos de nós humanamente faríamos, né? Jesus propõe algo aqui mais excelente, mais interessante. Porque eu paro para pensar, eu não sei se isso acontece com vocês, mas algumas vezes nós passamos para os nossos filhos ensinamentos, que alguns chamam de conselho, né? Mas são ensinamentos de vivências que nós já tivemos e que a gente procura compartilhar com eles. E eu não sei se isso ocorre só comigo, mas eu acho que talvez com alguns de vocês também, acaba tendo pouco ou nenhum valor. Amém ou não? Parece que é impressionante, né? Você passa, como você não cobrou nada a respeito, não tem lá muito valor, eles têm que viver a própria experiência. Então, o cara vai lá, você diz para ele, olha, eu não ia por aqui, eu não ia por ali. Às vezes eu converso com os meninos, e eles ficam bravos para chuchu quando eu digo isso. Porque eu converso com eles porque eles me pediram algo. Porque a essa altura do campeonato, honestamente falando, e abrindo um parênteses aqui, como eu tenho um de 25 casado, casou agora em fevereiro, e eu tenho de 29, 26, e 29 o outro, que casou já tem, vamos fazer 4 anos, vou ter um neto agora em julho. Eles são pessoas que vivem a própria vida, né? Formaram a sua própria família e já levaram aquilo que lhes foi ensinado e estão seguindo o seu próprio caminho. Mas algumas vezes, eles entendem de buscar conselho, de compartilhar alguma coisa e buscar a nossa opinião, principalmente a minha opinião. Eu sento com eles e converso. Mas não pense em você que eles vêm buscar a minha opinião para fazer exatamente aquilo que eu disse, não. Em geral, é para ouvir e fazer o contrário. Amém? Em geral. E, vez por outra, ou a maioria delas, dá lá uma confusão. E aí eles vêm com aquela cara de cachorro magro, sabe? Conhece? Senta, conversa, fala para chegar no assunto, dá um monte de volta. Só para não dizer que errei, pequei contra ti. Acontece isso na nossa casa, Angela? Ou é só na minha? E aí você vira para ele e diz assim, eu te disse, mas eu te disse. Não é essa atitude que mesmo que você não tome, você tem vontade de falar? Eu às vezes falo, olha, confesso para vocês aqui o meu pecado, amém? Eu falo para os meus muitas vezes, tá vendo? Não tem valor porque eu estou aqui, ó, eu mesmo, vivinho, aspergindo salivas na sua direção, então tem pouco valor. O dia que não for a minha boquinha falando, que não tiver mais as salivinhas aspergindo, que eu não estiver mais entre nós aqui, aí essa palavra vai ter mais valor. Eles ficam bravos para valer quando eu digo isso, bravos mesmo. Mas eles têm razão. Diante da proposta que Deus faz para nós, diante daquilo que Jesus coloca aqui, a nossa posição deve ser mais excelente. Porque apontar o dedo e dizer, eu te disse, mas deu a lógica, ou dar aquela reforçada no erro, eu penso que não acrescenta muito, ou quase nada. Agora, quando diante de uma situação dessa, você abre os braços assim, olha, imagina, acontece. Todos nós erramos, nós somos pecadores, nós somos falíveis. Importante é que você está aqui, que está tudo bem, que você está aprendendo com essa situação e que isso vai levar você a uma outra dimensão, certamente a oportunidades melhores e vamos em frente, estamos juntos. Não é muito mais produtivo? Não é muito mais interessante? Por mais difícil que isso possa ser, para nós praticar,
É exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Ser mais um acusador na vida daquele que errou, não resolve absolutamente nada. O que adianta a gente chegar lá e botar o dedinho, mais um a botar o dedinho na ferida? Nós vivemos o evangelho da graça do Senhor Jesus. Mas quantas vezes como igreja, nós aqui, e eu falo nós aqui primeiramente nós, pastores, tá? Diante de uma situação de erro, de uma ovelha, que flagrantemente tropeçou diante do nosso conselho, nós não dizemos, tá vendo? Eu falei, agora vai sobrar para mim. Criamos até uma certa resistência para aquele que foi um dia volta, vem pela porta, lá pelo caminho, todo mal acabado, todo torto. Oh, tá vendo? Quando foi, estava todo limpinho, todo em ordem, todo impecável, e agora volta todo esfarrapado, vem para onde? Aqui de novo. Hello? Alguma semelhança com a realidade? Mera coincidência, tá bem? Mas esse é o comportamento do homem. Nós somos assim. A gente investe e espera retorno sempre. Mais do que isso, nós criamos inúmeras expectativas. E o homem é campeão em criar expectativas e não compartilhá-las. Que é a pior sabotagem que existe. Porque quando eu crio uma expectativa em relação a você e não compartilho essa expectativa, e ela não se cumpre, a chance de eu me irritar com você é enorme. A chance de haver um intervir entre nós é gigantesca. No entanto, se eu tenho uma expectativa a seu respeito, eu compartilho essa expectativa, e ela eventualmente não venha a se cumprir, pelo menos nós somos claros em relação ao que cada um de nós pensava a respeito do outro. E a gente pode, em cima disso, construir algo maior e melhor. Vocês estão me entendendo ou não? Então Jesus, ele sempre propõe algo que é mais excelente. Ele chega diante das pessoas e diz assim, olha, o que diz a lei? A lei diz, não faças aos outros o que não queres que te faça. Já é um ponto interessante. Mas ele diz assim, vamos não anular a lei, mas vamos fazer da lei um patamar para que a gente possa ir além. Para que a gente possa superar as expectativas que nós tínhamos no nosso coração. E vamos passar então a fazer aos outros o que nós gostaríamos que fosse feito com cada um de nós. Não é uma maneira muito mais excelente de a gente praticar as coisas? Imagine-se diante de alguém que eventualmente levou sua grana, gastou no mundão de forma completamente inútil e desregrada. Alguém que te matou, te abandonou, te desprezou. Alguém que estava do teu lado, sangue do teu sangue. Mas um dia ele se arrepende e volta, e antes mesmo que ele declare esse arrependimento, só o fato de ele estar retornando, você abre os braços e o ama antes mesmo que ele se aproxime de você novamente. Você não gostaria de ter uns braços assim para cada momento em que você comete um erro? É assim ou não? Eu, quando cometo os meus, e parece que quando o tempo passa, a gente acha que não vai acontecer, né? Mas acontece. Enquanto nós estivermos aqui e tiver carninha, acontece. E acontece, acontece, acontece. E eu digo, é bom ter costas largas, né? Eu não tenho mais o meu pai natural presente, para eu poder sentar, conversar e discutir algumas coisas, mas eu tenho o meu Pai celestial que está sempre presente. Então é tão bom poder chegar diante dele, ele jamais aponta o dedo para mim, muito pelo contrário. Tem uma canção de uma igreja, acho que nem foi traduzido em português, porque talvez a métrica não coubesse, a letra na tradução não coubesse na métrica.
que fala de amigos de Deus, né? Friends of God. Nós somos amigos de Deus. E durante a canção, há uma frase que diz assim: o Deus Todo-Poderoso que é meu amigo, é inacreditável, porque quando eu oro, Ele me ouve e responde as minhas orações. Quando eu converso com Ele, Ele me responde e me ensina o que eu devo fazer. Ele não me condena, Ele não aponta o dedo para mim, porque Ele é meu amigo. Então a posição desse rapaz aqui é sobre todas as coisas que nós falamos até aqui. E eu creio que para mim a pior posição que ele tomou foi essa. Ele simplesmente deixou de lado a oportunidade de viver do lado do seu amigo. E foi encontrar novas amizades. Ele simplesmente deu de costas para esta amizade maravilhosa que ele tinha com o pai. E foi viver novas emoções, novos amigos. Eu não sei se eu devo dizer, mas vou dizer, vai. Tantos anos aconselhando casais, e hoje muito menos. No começo eu e a Mari tínhamos uma vida intensa em relação a isso. Eu sempre dizia para os rapazes: meu querido, o novo de hoje será o velho de amanhã, amém? Porque tem gente que vai buscar emoções novas depois de X anos de casar. Eu tive gente na minha sala com mais tempo de casado do que eu de vida. E estavam se separando. Vocês estão malucos? O que está acontecendo? Aonde foi que vocês encontraram essa confusão? E é muito normal que os homens, né, procurem novas emoções. A nova emoção de hoje é a velha emoção de amanhã, amém? Então a gente não deixa as coisas simplesmente para lá, porque para nós as emoções deixaram de acontecer. Eu e você, nós não vivemos de emoções, mas nós vivemos de certezas. Esperança no Senhor é certeza, é fé. Nós vivemos do amor de Deus, que não é um amor humano. Não se trata de um sentimento fugaz, que hoje existe e amanhã deixa de existir. Nós vivemos na companhia de um amigo que, independentemente do nosso comportamento, independentemente das nossas atitudes, Ele continua nosso amigo, amém? Pode você fazer o que for. E olha, não te estou incentivando, por favor, a tomar nenhuma atitude nesse sentido, tá? De experimentar qual é o gostinho de ficar longe e depois voltar. Porque a Bíblia diz também que cuidado para você não tomar uma distância tão grande, que vai chegar um momento que vai ficar tão distante, que a volta fica impossível. Então não experimenta não, tá bom? Não vale a pena, machuca, dói, não é bom, amém? Mas ainda que isso aconteça, ainda que a gente cometa os nossos erros, ainda que hajam situações contrárias à vontade do Pai nas nossas vidas, Ele estará sempre de braços abertos, como um bom amigo, para ouvir aquilo que você tem para compartilhar com Ele. E tem coisa melhor de você chegar no final do dia, aquele dia atribulado, aquele dia pesado, difícil, e ter um bom amigo, um bom orelhão, para quem você possa derramar todas as coisas. Alguém que possa te ouvir e te ame a ponto de ouvir até o fim, e esteja lá esperando só para te dar bons conselhos, só para rir com você, para chorar com você. Tem coisa melhor do que isso? Eu sei que essas coisas todas vocês já devem ter pensado, porque até aqui eu já ouvi muita coisa a respeito. Mas agora eu vou começar a ministração, amém? Porque a parte que interessa para mim, sabe onde é que está? Não é nesse filho. Essas coisas todas a gente conhece bem. Mas eu quero falar para vocês a respeito de um filho que ficou, do primogênito. Eu quero falar a respeito daquele que naturalmente já era eleito. Dentro de casa ele já tinha uma posição, uma hierarquia sobre os outros.
ele já era alguém com deferência da parte do pai, naturalmente por ser o mais velho. Alguém que, durante todo esse tempo, compartilhou com o pai todas as coisas. Essa passagem diz que ele trabalhava, inclusive com o pai, todos os dias. Eles estavam juntos o tempo inteiro. E eu não sei se você já viveu essa experiência de estar juntos o tempo todo. É uma experiência bastante intensa. Quando você trabalha junto, então, é uma experiência, né, bem enriquecedora. Ensina muitas coisas. E esse filho estava justamente nessa posição. Então ele era alguém que reconhecidamente já era, vamos colocar aqui entre aspas, tá? Privilegiado por ser um primogênito. E mais privilegiado ainda porque ele podia compartilhar do pai o tempo inteiro. Ele acordava e trabalhavam juntos, e estavam o tempo todo juntos, e comiam juntos, e discutiam todos os planos, todas as coisas. Eles estavam ali o tempo inteiro, um com o outro, e o outro com um. Olhando pelo aspecto do benefício, esse filho tinha todos os motivos para ser a pessoa mais grata do mundo. Certo ou errado? Tinha todos os motivos para ser a pessoa mais grata do mundo. Pelo privilégio de estar com o pai todos os dias, de ter a disposição dessa amizade do pai todas as horas. Ter o conselho do pai a todo tempo. Compartilhar as refeições, enfim, de todas as coisas gostosas e boas. Eles não precisavam nem falar de dinheiro entre eles. Olha que coisa interessante, porque eles viviam tudo ali juntos, compartilhado. Nem essa preocupação eles tinham. Não tinha essa coisa que muitas vezes se interpõe entre relacionamentos, que são as finanças. E se eu fosse ouvir esse filho, e não tivesse sido aqui pela essa proposição de Jesus, eu diria que ele era um cara feliz e privilegiado em todos os aspectos. Mas esse mesmo filho, ele diz exatamente o contrário. Por quê? Quando voltava o irmão, voltava ele do trabalho. E voltando ele do trabalho, naquele momento o pai certamente não estava, porque foi receber o filho e fez lá a festa. O que aparece pelo caminho? Aparece um funcionário que, em vez de trazer a história de forma que ela fosse mais produtiva, mais palatável, ele traz a história exatamente como muitos de nós ouvem ou às vezes transmite. Ele escuta a música e ele pergunta para o funcionário: o que é essa música tocando? Pô, hora de trabalho? Que negócio é esse? E o outro diz assim: aquele teu irmão, o picareta, voltou. Voltou e seu pai está fazendo um festão para ele. Matou um boi gordo e está todo mundo dançando, comendo e se alegrando. Quem é que ia gostar de receber uma notícia assim? Hã? Qual dos santos aqui dentre nós, separados do Senhor Jesus? Certamente que havia aquela pontinha de raiva, né? Eu aqui camelando e vem esse sujeito, olha só. E é claro que fomentado, né? Por alguém que foi colocado ali especialmente para testar a sua capacidade de valorizar a amizade com o pai. Que o cara pode dizer: olha, seu irmão chegou, seu pai recebeu, estão ali alimentando ele, porque ele veio cheio de fome. Né? Dava para dourar um pouco a pílula, para não deixar o cara assim, mais inflamado que ele já estava. Mas não, vem o sujeito que vem com aquela latinha de querosene, está lá a brasa e joga e bum, fogo. E o coração do rapaz, se tinha lá essa chaminha pequena, virou um banho aquecido, né? Aquele aquecedor a gás tem uma chama piloto. E o rapaz fica totalmente transtornado. Que negócio é esse? Esse cara passou a mão na grana que não era dele. Esfregou a cara do meu pai e da minha mãe na lama. Gastou o dinheiro.
Ele diz com a boca dele. Ele foi logo lá no topo, né, com meretrizes. Que até então a palavra era dissoluta. Ou seja, de forma qualquer. Mas ele já vai logo para bater, né? Porque ele estava já enfurecido. Gastou com as meretrizes. Gastou tudo. E volta com a maior cara lavada. E ele recebe um boi, uma festa e tudo de bom e do melhor. E eu que estou aqui todo dia camelando com meu pai. Me esforçando. E aturando esse velho e essa velha. Nem um boizinho eu recebo para me alegrar com os meus amigos. Olha só o Espírito que habita em nós. Gente, é sério esse negócio. O rapaz estava muito bravo. E por quê? Porque em vez de encontrar prazer e privilégio em estar com o pai, em ter a companhia do pai, o convívio do pai, de valorizar isso, não. Ele mostra que muitas vezes, para ele, aquilo não passou de um momento de obrigação. Ele fez tudo aquilo por tradição. Até porque a tradição judaica mandava que o filho mais velho estivesse lá com o pai todos os dias, repartindo todas as coisas. Eu fiz isso como oferta a Deus, corbã. Quantas vezes, de novo, quantas vezes eu e você, vivendo na presença do Pai, sem ter necessidade de olhar em volta para nada, sem ter nenhuma necessidade de algo extra, vivendo felizes com aquilo que está proposto diante de nós, desviando os nossos olhares para o lado, não invalidamos tudo aquilo que nós estamos vivendo. Vou explicar melhor para vocês. Eu e vocês, nós somos amigos de Deus, amém? E muitas vezes, vivendo nesta amizade, Deus revela aos nossos corações e traz a nós o conforto dessa convivência com Ele. Conforto em todos os sentidos. Conforto espiritual, conforto material, conforto familiar, conforto à saúde. Mas chegando a uma situação em que alguém que você reputa ser menos dedicado que você, vou colocar assim para ninguém se chocar, entra pela porta e o pai faz uma baita festa, você vai ficar como? Bicudo. E tudo aquilo que era bom, de repente passa a ser ruim, só porque o outro recebeu algo que você entende que é melhor do que o que você tinha. Gente, tem dois tipos de inveja. E esse rapaz manifesta os dois ao mesmo tempo, tá? Tendo ele todas as coisas e todo o privilégio, a primeira coisa que ele faz é dizer, devia eu ter feito a mesma coisa. Porque olha aí, se eu tivesse feito, quando eu voltasse ainda tinha festa. Eu fiquei aqui, aturei, dancei. Ele invejou o irmão, que ele diz gastou tudo com prostitutas, com a própria boca. Mas ele está aqui invejando o irmão. Mas melhor teria sido assim. Porque ó, ele está recebendo melhor e não eu. É o que ele diz aqui ou não? Ele invejando o irmão. Olha, o cara que ficou com o pai. Agora ele manifesta para mim o segundo. São dois, no meu entendimento, são dois tipos de inveja. E o segundo é mortal. E o segundo, imortal, é aquele que diz assim, e esse infeliz não merece ter o que ele tem. Quantas vezes a nossa boquinha já não declarou isso? Por que fulano tem e eu não tenho? Quem nunca disse isso, levante sua mãozinha.
Agora pior, quando a gente diz, eu não sei como na horta dele chove desse jeito, como ele tem todas essas coisas, ele não merece isso. Não vou nem perguntar quem já pensou assim, amém? Essa é a pior manifestação possível. Eu entro no juízo de determinar o que alguém deve ou não receber da parte de Deus, da parte do Pai. Eu viro o juízo a respeito de quem Deus deve e como deve agir ou abençoar, ou perdoar, ou abraçar. E me perdoem, eu falo isso para vocês como um alerta. Porque como eu disse lá no início, nós temos que fazer a diferença lá fora. Muitas vezes os nossos semblantes estão descaídos aqui, e eu tenho ouvido isso frequentemente. E confesso a vocês que de vez em quando essa nuvem escura, ela passa ao redor da nossa vida, da minha vida. Nessa situação miserável que estamos vivendo nesse país, com todas essas dificuldades de esse governo, e a economia, e esse fulano arrebentando a boca do balão, esse que nem aparece para fazer nada, que não se oferece para nada, que vive por aí curtindo a vida, e ele cheio de dinheiro, mesmo nessa crise miserável, e eu aqui tendo que batalhar para ganhar o pão de cada dia. Esse sentimento anda no coração da igreja. Esse sentimento anda no coração das igrejas. Dos funcionários, dos proprietários, dos empreendedores, dos profissionais liberais. Esse sentimento anda no coração daqueles que são filhos de Deus, amigos de Deus. Pessoas que, assim como esse filho mais velho, se esqueceram de que a companhia do Pai e as coisas do Pai nos levam a alcançar tudo o que é de melhor para cada um de nós. Sem que a gente precise olhar para o lado, para o outro ou para o vizinho, com qualquer olhar de juízo, de recriminação ou de inveja. Como é que nós podemos invejar alguém se nós temos a Deus como amigo? Se a minha confiança está nele, se o meu coração está nele. Se for assim, eu só vou encontrar motivos de gratidão. Faça uma autorreflexão. Eu posso agradecer pela minha saúde, eu posso agradecer pelos meus filhos, pela minha família. Eu posso agradecer por ter o pão, por ter a roupa, por ter voz para poder proclamar a palavra, a oportunidade de poder transmitir aquilo que Deus tem compartilhado. Eu posso ter a alegria de contar que eu tenho um amigo que mesmo naquele dia difícil, complicado, que as coisas se enroscaram e não terminaram como eu esperava, ainda assim eu chego em casa e converso com ele e tudo fica bem. Meu coração se alegra. Todas as coisas ruins são lançadas fora. E ao invés de me contentar com esta realidade, me contentar com esta situação, eu fico olhando para o outro. E vendo como é que o outro age. E muitas vezes declarando, olha, eu que estou aqui, servindo a Deus. Orando e buscando, e jejuando, e isso, e aquilo, e o outro. Melhor é aquele que saiu por aí, e voltou cheio da grana. Conheceu o mundo inteiro. E fez o que queria, a hora que bem entendesse. Oi. Fala, Jeová.
Já que ninguém diz, digo eu, porque falo na minha vida isso. Eu não sou diferente de vocês, não. Se eu der 1 segundo de bobeira, eu vou estar paquerando a realidade do outro ao invés da minha e fazendo comparações. Eu não fui chamado a fazer comparações. Nós não fomos chamados a fazer comparações. Nem a julgamentos e juízos. Ao contrário. Nós estamos aqui para demonstrar gratidão àquilo que Deus está fazendo e tem feito por nós. Gente, eu vou no extremo do extremo do extremo, amém? Eu já contei para vocês que eu tinha um par de amigos. Tinha porque um deles morreu. E os dois oravam juntos o tempo todo. E um deles orava sempre para que Deus curasse, levantasse, ressuscitasse, libertasse. Os dois assim, o hospital era com eles. Os caras eram bactéria de hospital. Eles estavam em tudo que era hospital, eram com todo mundo o tempo inteiro. Era o dia inteiro, a vida dos caras dedicada para isso. Os dois eram profissionais liberais, eles tinham a parte do dia que eles dedicavam ao trabalho secular, e a maior parte do dia era isso, orar com doença em hospital. Era o negócio dos dois. Anos e anos, acho que quase 20 anos. O outro, ele tinha um discernimento um pouco diferente. Orava nesse sentido também. Mas ele tinha uma convicção no coração e ele dizia isso assim: para a vida ou para a morte, eu continuo confiante no meu Deus. Se eu orar e morrer, tá bom também. Ele está com o Senhor. O que me importa é que ele esteja no Senhor. Está no Senhor, o coração está no Senhor, está tudo bem. Mesmo que ele morra para a vida ou para a morte, nós estamos no Senhor. É um exemplo clássico. Jesus chorou Lázaro, não chorou Lázaro? Mas ele foi lá e ressuscitou Lázaro. Sim ou não? Lázaro está sentado aí? E aí? Continua vivo aqui? Morreu, não morreu? Para a vida ou para a morte, Jesus na vida dele, 100%. Morreu. E morreu no Senhor, morreu em Jesus. E é isso que importa. Então nós, de fato, só temos motivo para agradecer. Porque mesmo que o pior, entre aspas, venha a ocorrer, nós temos o privilégio de saber que a morte não incidirá sobre nós. Ela já foi derrotada por Jesus na cruz. E se tudo acontecer, mesmo que contra a minha expectativa, ainda assim eu vou estar com o Senhor eternamente. Portanto, a companhia do meu amigo é o suficiente para mim. A tua presença me basta. O teu amor me basta. A tua provisão me basta. Aliás, tira tudo isso. A sua existência me basta. O Senhor ser o meu Senhor é o que me basta. Mas nós somos distraídos, né? E algumas vezes vem gente que é colocada do nosso lado para testar a nossa perseverança, a nossa longanimidade, a nossa fé, a nossa disposição. E traz a mensagem com aquele temperinho especial, aquela pimentinha, aquele tabasquinho colocado no suco de tomate, para dar aquela pimentada no assunto. E a gente rapidamente sai da presença do amigo e faz do amigo algo qualquer, comum. Vocês já pararam para pensar na atitude do filho que ficou, não? Porque no que foi, eu sei que vocês já ouviram bastante. Mas e esse cara que ficou? Gente, nós falamos primeiramente desse que foi. E o que foi, ele só fez coisa torta. Só coisa não podia dar certo. Herança antecipada é maldição. Quem quiser a respeito, eu já ensinei isso aqui nas ministrações de autoridade, seminário de autoridade que nós fizemos, eu detalhei bem esse assunto.
A herança antecipada é maldição, tudo que ele fizesse dali para frente, você pode ter certeza, era zebra. Ele se afastou do pai e foi fazer confusão. Imagine, gente, o que ficou. O que tinha o privilégio de estar perto, de estar próximo. De servir ao pai, servir com o pai. Ter inveja deste irmão que viveu uma vida de maldição. Totalmente torta. Dá para acreditar nisso? Já pararam para pensar nisso? Ora, se eu sou amigo de Deus, nada melhor do que estar com um amigo. Esqueçamos o espiritual. Todos nós temos aqui pelo menos 1 ou 2 amigos que são mais próximos, sim ou não. E quando a gente está com esse amigo, é impressionante como as horas passam. Porque tem assunto e a gente fala e abre o coração e é com liberdade. E aquilo é gostoso, né? E você se envolve e um tem uma dedicação para o outro, para com o outro. Não é assim entre amigos? É gostoso estar juntos? Às vezes fazem até um esporte juntos, praticam coisas, têm afinidades. Agora imagine se nós trouxermos isso para a realidade de Deus. Estar com Ele, como amigo, um amigo que corresponde em todas as horas, porque os nossos amigos naturais às vezes decepcionam, né? Nem sempre eles correspondem. Nem sempre eles podem suprir as nossas expectativas. Mesmo aquelas que a gente compartilhou. Agora Deus não. Deus tem um amor infinito, uma dedicação infinita. E Ele nos ama a ponto de estar conosco sempre. Eu não preciso lembrar vocês que Ele é um Deus zeloso, ciumento, dedicado, que se alegra de estar em comunhão com cada um de nós. Agora, quantas vezes nós trocamos isso pelas coisas que a gente vê aí e acha que são melhores, superiores, mais interessantes? Quantas vezes nós temos inveja daquele que está vivendo na pior? Acha que está na melhor, mas está na pior. Essa história de que dinheiro não traz felicidade, manda buscar confusão. Manda buscar confusão, compra confusão. Se você não comprou nenhuma, eu acho que você não viveu nesse mundo. Dinheiro compra confusão. Não estou condenando o dinheiro não, hein? Por favor. Tá bem? Deus abençoe, derrama para alguns. O que você não pode é transformar Deus unicamente no seu provedor de necessidades pessoais. Lançando mão da sua herança, mesmo daquilo que não é seu. E às vezes até o que é do outro. Porque tem gente que reivindica para si coisas. Imagine que você, de repente, resolve abrir um negócio. Por sua conta e risco, você empreende e investe e abre um negócio. Você consultou a Deus, dizendo, Deus abençoa essa minha decisão. E Ele está lá. Só olhando. Quieto, se mandar ele ficar quieto, ele está quieto. E você faz, e o negócio vai, enrola, e passa, e anda, e de repente o negócio, puf! Dívidas, confusões. Aí você se ajoelha diante de Deus. Senhor, eu preciso pagar a duplicata. Deus, eu preciso pagar o aluguel, eu preciso pagar... Ei, amigo, se nós tivéssemos conversado antes, eu ia dizer para você, não entra nessa que é furada. Mas você não falou comigo, entrou nessa. E agora é Deus lhe pague? Quem não curou nessa barca furada? E não estou dizendo que Deus, na sua infinita misericórdia, não venha e te ajude a sair da confusão, não, porque Ele faz isso, tá bem? Mas Jesus ensinando-nos disse, não tentarás o Senhor teu Deus, amém?
Porque tem gente que acha que pode fazer isso toda hora e vai ter respaldo. Não vai, não. Amigos têm bom relacionamento. Amigos consultam uns aos outros. Amigos buscam conselho. Por isso que eu digo para vocês, quando eu falei a respeito dos filhos, e até os meus aqui como exemplo, e eu quero que você se coloque nos seus, né? Porque eu vejo aqui mães e filhas, e pais e filhos. Não basta ser pai e filho, tem que participar. Tem que ter troca. Tem que ter conselho. É gostoso essa convivência de amigos. Eu quero escutar as histórias deles. Eu também quero ouvir o que acontece com eles, quero aprender as experiências que eles vivem. A gente tem que ter humildade. Porque aquele que não tem humildade, ele para de aprender. E quando você parou de aprender, morreu. Deus tem o prazer e a alegria de nos ensinar todos os dias. Mas nós temos que ter a humildade de querer aprender. Nos colocar diante do amigo e entender que ele sabe o que é bom para nós. Vocês devem conhecer de cor e salteado, porque eu repito isso para mim todos os dias. Isso não é um mantra, tá bom? Mas é uma verdade que deve ser replicada a todo tempo, para que a nossa mente, de pouca lembrança, seja fortalecida. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que ela não nos pareça assim. E quantas vezes não me pareceu assim, não sei para você. Mas sempre ela se comprovou boa, perfeita e agradável. Gente, eu falei para vocês dos extremos, né? Eu não sei quantas vezes vocês já oraram por alguém numa situação difícil. De saúde, por exemplo. Vamos colocar de saúde, porque saúde é uma coisa que toca mais no nosso coração, né? E às vezes você coloca diante de uma pessoa. Eu algumas vezes já falei para vocês aqui que eu fui orar. E quando eu olhei, falei, Deus, é melhor eu orar mesmo. Porque se eu olhar de novo, eu vou dizer que o cara está condenado a morrer. Morreu. Porque já estava num estado quando você olhando dá aflição. E aí eu fechei os olhos rápido, falei, vai dar confusão se eu me meter aqui de novo. Deixa eu fechar os olhos, esquecer o que eu vi, orei. E orei, porque quem faz é ele, não eu, amém? Porque eu ali, sabe aquela convicção de que você não... E tomar o susto do cara entrar pela porta da igreja, o cara estava morto. E o cara entrar pela porta da igreja assobiando como se nada tivesse acontecido. Para dar testemunho de que Deus é bom e que... E é claro que não foi só a minha intercessão. Há de muitos que comigo oraram e intercederam. Porque muitas vezes o que acontece é isso, né? A família de Deus ora. Agora, não sei se já foi orar por alguns que, particularmente, você tinha certeza de que o negócio ia. Eu lembro de um tio meu, que é o mais novo. Os irmãos do meu pai têm uma diferença grande. Meu pai tinha 10 anos de diferença, 11 para o segundo irmão e 13 para o terceiro. Logo eu para o mais novo tínhamos 9 anos, 8 anos e meio de diferença. Esse que faleceu. Já vou começar de trás para frente. E eu fui orar, o cara mal. Já desenganado no quarto, fora do ar. E eu disposto a que ele aceitasse Jesus. E pedi permissão para a família, para ir orar com ele no quarto, Mari comigo. E eu certo de que ia haver salvação e cura. Amém? E estava todo no gás. Eu não esperava, mas a família foi toda atrás e entrou e o quarto encheu. Sabe que profeta na sua terra não tem valor nenhum, né? Naquele dia, acho que o pessoal estava meio desesperado e eles acabaram valorizando o profeta de mão ali. O quarto encheu, e oração, e todo mundo ali quietinho e tal. Eu fui embora tarde. Eu tinha certeza que o cara ia ficar bom, ia levantar e entrar pela porta. Morreu naquela madrugada. Você nunca foi pego nessa? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que não me pareça até agora nessa situação. Já se foram 6 ou 7 anos que isso aconteceu, mais 8 anos. Até agora me parece boa, perfeita e agradável. Eu ainda me pergunto, será que a palavra penetrou? Será que ele aceitou o Senhor? Ou duvidazinha que aparece.
Sabe aquele funcionário do meio do caminho que aparece para cutucar você? Jogar querosene na fogueira? Agora, se eu for dar crédito ao amigo, ele é perfeito. E se ele me levou lá para fazer alguma coisa, ele fez. Mesmo que não me pareça feito. Vocês entendem o que eu estou colocando aqui para vocês, não? Em resumo, nós somos amigos de Deus. Nós somos os filhos primogênitos, os filhos mais velhos, co-herdeiros em Cristo. Ele nos deu essa oportunidade. Ele compartilhou por vontade própria conosco a sua herança. Nós vivemos o privilégio de ter acesso ao Pai livremente. Todos os dias, o tempo todo. Imagina o sumo sacerdote, um entre alguns, entre muitos. Algumas vezes, uma vez na vida, tinha o direito de estar na presença de Deus, no Santo dos Santos, face a face. E quando estava meio ruim, tinha que estar com a cordinha no tornozelo, porque às vezes morria lá dentro. O cara estava em pecado e catapuft. E se o outro que estava em pecado fosse lá buscar, ia morrer também. Então puxava pela cordinha. Não era assim, pastor? Agora nós vamos sem cordinha diante de Deus. Sem medo, porque a morte não está mais sobre nós. Certo de que todas as coisas, todas, não são lícitas. Para que nós vamos procurar aquelas que não convêm? E todas são lícitas, mas a gente tenta buscar as que derrubam, as que não edificam. Por que é que a gente não realiza de vez o privilégio e o prazer de sermos e vivermos como amigos de Deus? Filhos gratos. Aproveitando toda oportunidade para aprender e para agradecer tudo aquilo que Deus tem feito, faz e fará por nós. Eu não sei você, mas se eu começasse a agradecer hoje tudo que Ele fez por mim, não ia dar tempo. Mesmo que eu vivesse 100 anos, não ia dar tempo. Porque Ele já fez muito mais por mim e por você do que nós podemos agradecer a nossa vida inteira. Quanto mais o que ainda está por vir. Como é que nós podemos agradecer a Ele por nos dar o bem mais precioso, que é a vida para sempre com Ele? Para a vida ou para a morte? Jesus. Ei, se você não se tocou, nenhum de nós vai morrer, amém? É o que a Bíblia diz, nós não vamos morrer. Coitado, morreu nada. Morreu nada. E tem gente que pega o morto, né? Investe o morto, e bota o morto todo bonito. Que nada, dorme com o Senhor, está noutra. Você está cuidando da carcaça só. É uma coisa de realizar para você. Sabe, realizar a morte para você. Você crer que aquilo de fato ocorreu. Mas ele está no Senhor. Amém? Agora, esquecendo desse lado, e voltando para o lado aqui, dos vivos, nós podemos viver com Cristo todo dia. Com a mesma alegria, com a mesma certeza, com a mesma gratidão. Mas com os nossos corações, abertos, fofinhos, ouvidos destapados. Para de olhar para o lado. Para de fazer comparação. Para de pegar aquilo que você deveria ter como privilégio e oferecer como uma oferta coxa. Ai, eu tive que aguentar esse velho e ficar aqui esse tempo todo enquanto outro se distraiu com as prostitutas. Arranca isso do coração. Vamos ser amigos de Deus. Amigos têm prazer de estar com os amigos. Alegria e certeza de que quando a gente ora, Ele nos ouve. Ouve. E Ele age em nosso favor. Olha que coisa maravilhosa. Um amigo sem limite.
um amor sem limite, uma atenção sem limite de tempo, sem prazo de validade. Ele te ama. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Jesus é seu amigo e Ele te ama. Eu garanto, que se você realizar isso na sua vida, de fato, de atitude, não vai ter momento difícil o suficiente. Não vai ter nada ruim que possa ser maior do que esta alegria, do que esse privilégio. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus bom, perfeito e agradável. Tudo o que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Mesmo que não nos pareça assim. Amém? Eu consegui passar para vocês o que Deus compartilhou no meu coração? Porque eu vou ser sincero, bem sincero. Vocês receberam a sequência do que eu recebi, tá bem? Deus ministrou a minha vida muito forte sobre isso nesses últimos tempos. Eu digo, isso não pode ficar comigo, por isso que eu falei para vocês. Isso não pode ficar com vocês agora. Não é propriedade minha, não é propriedade de vocês. Nós temos que reproduzir isso para muitos. Porque nós somos uma nação vitoriosa em meio a derrotados. E nós vamos fazer o quê? Agregar derrotas ou proclamar as vitórias? Nós vamos ser luz ou vamos nos esconder? A Bíblia diz que é impossível pegar o luzeiro e botar debaixo da cama. Até lá você vai ver o troço aceso. Mas não é lá o lugar dele, tira e põe lá no alto. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Amigos de Deus fazem a diferença. Amém?